Abertura. Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro do círculo branco, reporta a justiça. Cena aérea, floresta tomada por fumaça. De repente, um céu de fumaça. Câmera viaja por céu coberto por fumaça espessa cinza. Disco lunar torna-se coberto por nuvem de fumaça. Sinto o ar pesado, a gente fica cansado mais cedo, mais rápido. Não tem como fazer exercício nesses horários, somente à noite. A gente acorda com dor de cabeça, Larissa com Borges, problemas auxiliar respiratórios, administrativo. dificuldade de respirar. Então é uma coisa que prejudica muito a gente fisicamente, já somando com esse calor, fica impossível. O pessoal Thaís tem que ter Oliveira, mais estudante. consciência de como já está muito quente, esse período do ano é muito quente, só que esse ano está sendo bem mais intenso. Ser consciente mesmo de tentar evitar ao máximo, né, qualquer coisa que possa causar um fogo, algo assim do tipo. Todo mundo reclama e os dados mostram a gravidade do problema. De janeiro a setembro deste ano, foram mais de 11 milhões de hectares queimados no Brasil. É quase 3 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro. Por causa dos incêndios, cidades de diversas partes do país ficaram assim. O céu azul ficou cinza. Cerrado em chamas. Câmera vê a cidade coberta por nuvem de Uma cinzas. crise que tem ingredientes ambientais, as condições climáticas, por exemplo, que favorece a propagação do fogo, o uso do fogo nas práticas agropecuárias, mas também o uso do fogo como arma, como crime, né, queimando florestas e outros tipos de vegetação nativa de forma indiscriminada. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais indicam que o número de focos de queimadas no Brasil aumentou bastante em comparação aos anos anteriores. A Amazônia e o Cerrado, o segundo maior bioma brasileiro, foram os mais atingidos. Só entre agosto e setembro de 2024 foram detectados milhares de focos de incêndio nesses biomas, que juntos respondem pela maior parte da vegetação nativa do país. Metade desses focos Luiz Aragão, estão pesquisador do Instituto concentrados Nacional de Pesquisas na Espaciais. região amazônica, cerca de 30% concentrados no Cerrado e um pouco menos de 10% ocorrendo na Mata Atlântica. No Cerrado, conhecido por ser o berço das águas do Brasil, o impacto das queimadas é devastador. O bioma, que abriga importantes nascentes e rios, é um dos mais afetados pelo uso do fogo para a renovação de pastagens e o preparo de áreas para a agricultura. Na Amazônia, o desmatamento ilegal tem contribuído para uma escalada sem precedentes dos incêndios, com áreas sendo devastadas para abrir caminho para a pecuária e agricultura. Um ciclo vicioso de destruição e perda de biodiversidade. O aumento da temperatura também contribui para a incidência dos incêndios, já que eleva a evaporação da umidade do solo e da vegetação e cria um ambiente mais inflamável. O fogo, nesse momento, ele tem Marcela uma temperatura Deciane, muito agente de mais unidade de elevada, conservação ele do queima Instituto muito Brasileiro mais Ambiental. gás carbônico, a gente está emitindo muito mais gás de efeito estufa, a gente está trazendo uma temperatura que algumas espécies não sobrevivem, a gente está trazendo problema para os animais que não conseguem fugir nesse momento. Então, a gente tem uma fauna silvestre que está sendo comprometida, a gente está tendo uma flora que está sendo comprometida, diminui a quantidade de água nos lençóis freáticos, então os recursos hídricos também são comprometidos. Os biomas da Amazônia, do Cerrado, da Mata Atlântica e do Pantanal compartilham de consequências devastadoras. Fauna e flora sofrem e são afetadas. Animais veem seus habitats naturais destruídos pelas chamas e fogem para sobreviver. Outros morrem pelo caminho ou são resgatados. A gente tem um prejuízo tanto para a fauna, para a flora, para os nossos recursos hídricos e também para a nossa qualidade do ar, para a nossa qualidade de vida das pessoas, dos seres humanos. O fogo pode chegar na casa de alguém, pode chegar em várias áreas que possam estar comprometendo a qualidade de vida de todos nós. As queimadas também liberam grandes quantidades de carbono, contribuindo ainda mais para o aquecimento do planeta. O corpo humano também é prejudicado pela mistura de gases e partículas finas das fumaças. Pessoas Thiago que têm Fuscal, de doenças pneumologista. crônicas, como asma, DPOC, doenças cardíacas, podem ter mais risco pela exposição à fumaça. Gestantes também, né, têm mais risco de complicações
até relatado, né, parto prematuro e baixo peso ao nascer. Em Brasília, as equipes de bombeiros militares do Distrito Federal atuaram dia e noite numa operação de combate ao fogo em pontos distintos incendiados. No Parque Nacional, milhares de hectares foram queimados. É um parque de extensão territorial muito Tenente grande, Coronel Rangel, tá? bombeiro militar. Então a resposta do Corpo de Bombeiros ela foi de imediata, né? Então com 36 horas de trabalho, né, nós conseguimos fazer o controle do incêndio aqui dentro do Parque Nacional. Ou seja, 3%, cerca de 3% aqui do Parque Nacional foi queimado. Então foi uma operação bastante exitosa, né? E hoje nós estamos aqui no parque ainda, porque a gente só sairá do parque com a extinção do incêndio. Eu fui conhecer e vivenciar de perto o trabalho rotineiro desses heróis e tive a honra de vestir o manto sagrado dos bombeiros. Agora sim, pronta com meu equipamento aqui de proteção individual, Isso. que é a roupa que vocês usam para evitar com que qualquer coisa aconteça na hora de um combate, por exemplo. Isso mesmo, essa aqui é uma roupa de proteção individual. Todos os militares, eles só podem ir a campo totalmente equipados. Antes de sair a campo, o Tenente Coronel Rangel reforça os cuidados que a nossa equipe precisa ter na mata. E aí, seguimos viagem. Ela e alguns bombeiros entram numa caminhonete vermelha. No local, mais coordenadas sobre o que vamos encontrar mata dentro. Isso porque o fogo, hoje, se encontra pontualmente nas chamadas matas de galeria, mais difíceis de se combater. É um incêndio onde você não visualiza chamas, né? Você vê a fumaça saindo do solo, porque é um incêndio em profundidade. Então ali são matéria orgânica, né, de dias, meses, anos, né, as folhas acumuladas ali no local. Por segurança, a gente leva essa mochila com 20 litros d'água para possíveis focos de incêndios que possam aparecer pelo caminho. Mas dentro da mata, bombas de água já foram dispostas nos pontos críticos, onde há a necessidade de resfriamento da área. Estamos aqui no meio do nosso Renata percurso Teodoro, e Brasília DF. quanto mais a gente avança, mais vai ficando difícil, né? O ar vai ficando mais pesado por conta da fumaça, a terra é bem fofa e aqui a gente se deparou com um foco de incêndio subterrâneo que a Sargento Venturelli vai contar pra gente o que é. Justamente, quando a gente tem região Sargento de mata Venturelli, ciliar, de mata bombeiro de galeria, militar. né, a gente tem o incêndio subterrâneo, que ele queima por baixo da superfície, que tem matéria acumulada, tem guano. Então ele vai queimando por baixo, ele vai abrindo os caminhos, ele vai comendo a raiz das árvores e aí a terra vai ficando fofa. Isso traz um perigo para a gente que está combatendo, porque a gente pode afundar. E por ele ir queimando a raiz das árvores, as árvores ficam instáveis e elas podem cair durante o combate. Nossa equipe continua a caminhada nessa área de difícil acesso. Dá para ver que o fogo ainda não acabou. Focos de fumaça deixam as equipes em alerta. Agora aqui com o Capitão Gabriel, a gente já está numa área que ele disse que é perigosa, né? Porque é uma área considerada quente. Ainda está muito quente nessa área. Capitão Gabriel, observe bombeiro ali militar. que tem muitas raízes expostas e alguns troncos que já caíram. Então, nesse momento, para a gente avançar, a gente teria que abrir esse local aqui. Então, a gente prefere aqui fazer a chamada linha fria, que a gente vai alagando próximo à área verde, porque se esse fogo volta e quiser pular para o outro lado que está verde, ele vai parar nessa área aqui que a gente já alagou. Então nós alagamos esse primeiro ponto aqui e nós estamos avançando até fechar essa linha aqui. E o perigo é até na própria caminhada, porque olha só, a terra fica fofa, fofa, fofa. Então, ó, é muito perigoso afundar aqui, quebrar o pé, torcer o tornozelo, qualquer coisa do tipo. Com mangueira, bombeiro encharca trecho de terra. Como resultado da operação, além do combate ao fogo, o que fica é um rastro de conscientização e conservação dentro de cada um. Pedimos o apoio de toda a população para que, ao avistar alguma pessoa ateando fogo na mata, comunique de imediato tanto 193, 190, para que a gente possa justamente prender essas pessoas. É um crime, né,
Então, atear fogo, ele é um crime ambiental. Então, nós precisamos justamente evitar, né? Porque a nossa floresta, ela não merece isso. O bombeiro caminha por entre árvores queimadas, no chão cinzas de troncos. E ainda, o repórter Leonardo Ferreira mostra a atuação do judiciário no combate aos incêndios no país. É logo mais, não saia daí. Vinheta de transição no centro em círculo branco escrito em amarelo, repórter Justiça. Vinheta de transição no centro em círculo branco escrito em amarelo, repórter Justiça. Grandes colunas de fumaça de incêndio e vegetação. Um vídeo que circulou nas redes sociais e deixou muita gente revoltada. O homem tacou fogo e saiu. As imagens teriam sido gravadas por ciclistas de Barra Bonita, interior de São Paulo. Elas mostram um homem carregando um pequeno botijão para atear fogo em uma lavoura de cana-de-açúcar. A ação dura poucos segundos. Em seguida, ele entra no carro e vai embora enquanto o fogo rapidamente se espalha. As imagens Leonardo que você Ferreira, acabou Planaltina de DF. ver chegaram até a Polícia Militar Ambiental, que começou a investigar o caso. O que ninguém imaginava é que, na verdade, o homem estava ajudando a combater o incêndio. Ele utilizou a técnica chamada fogo contra fogo. É simples de entender, funciona assim. O fogo é ateado em algumas áreas de forma controlada para evitar que as chamas se espalhem. Com a área queimada, em casos de incêndios, por exemplo, como não há mais vegetação que sirva de combustível, o fogo não se propaga. A queima controlada é permitida por lei em áreas com limites físicos previamente definidos, segundo o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais e Renováveis, o IBAMA. O Código Florestal também permite essa prática controlada em unidades de conservação. A gente tem Pedro Saad, a advogado. possibilidade tanto do uso do fogo, que faz parte do manejo de uma determinada cultura, quanto do uso do fogo até para prevenir os incêndios, ou então para uma finalidade científica. Muitas vezes é contraintuitivo, né? A gente geralmente não imagina isso. Mas para essas situações a gente tem um procedimento, né? É feito um pedido de autorização no órgão ambiental para que isso seja possível. O uso do fogo, ele pode Marcela ser maniado, Versiani, mas agente ele de unidade de precisa ser bem conservação do Instituto Brasília Ambiental. Ele precisa ser de uma forma ordenada, no período certo, na época correta, com pessoas treinadas e capacitadas para isso. Porque a gente pode querer auxiliar, querer fazer uma técnica que já está sendo disseminada, mas se a pessoa não tiver uma capacitação para aquilo, ela pode perder o controle do fogo e a gente pode causar acidentes, né? Então, realmente tem que ser de uma forma muito bem planejada, as áreas muito bem previstas, com pessoas que já estão acostumadas a fazer o uso do fogo. Depois que as imagens viralizaram, pelo menos 3 informações falsas foram desmentidas. Em nota, a empresa de energia que o brigadista trabalha informou que o vídeo foi gravado em maio deste ano, portanto não tem relação com os incêndios criminosos de agosto em São Paulo. O segundo ponto esclarecido foi a localização. O vídeo foi gravado, na verdade, em Conceição das Alagoas, em Minas Gerais. E, por fim, não houve incêndio criminoso, e sim a técnica contra-fogo prevista em lei. A pessoa que Cláudio Malinsky, engenheiro agrônomo. A realidade, ela acha que o cara estava fazendo um fogo criminoso, mas na verdade ele estava usando uma técnica de fogo contra fogo de forma a queimar aquela matéria orgânica que estava aqui, aquela palha, e consequentemente quando o fogo chegasse ali ele parava. Mas a pessoa não sabendo, ela divulga às vezes uma notícia errada. Hoje na cana-de-açúcar, no Brasil como um todo, é proibido fogo para queimar a palha para colher a cana, é tudo colhido com máquinas, e esse risco então de o produtor rural, o plantador de cana, usar fogo para melhorar o corte da cana, isso não existe mais porque a colheita é mecanizada. Malinsky é engenheiro agrônomo e produtor rural em Planaltina, Distrito Federal. A nossa conversa é em uma plantação de milho atingida pelos últimos incêndios. A palha que vocês veem aqui é interessante para nós porque ela protege o solo e é importante para a matéria orgânica e para os micro-organismos do solo, mas essa palha também, quando está seca assim, ela é altamente inflamável. Então, com uma pequena fagulha, uma bituca de cigarro, às vezes um cabo de um fio elétrico que cai no chão, ou o aquecimento do fio que provoca uma queda dos isoladores,
causa esse fogo. O engenheiro agrônomo explica que as queimadas são uma das principais preocupações para quem trabalha com a terra. Elas destroem lavouras e pastagens, degradam o solo e elevam os custos com o replantio e recuperação da área produtiva. O fogo é um inimigo muito grande do produtor rural, porque ele acaba prejudicando o solo e, consequentemente, o meio ambiente também. A fumaça também faz mal para a saúde das pessoas, né? Então, em geral, nós evitamos, inclusive, queimar lixo, coisa assim, nessas áreas, e principalmente nesses dias que tem vento, porque o risco é muito grande. O fogo naturalmente se alastra em questão de segundos e, dependendo das condições climáticas e características de cada região, o vento contribui ainda mais. Se ventar bastante e estiver queimando, um fogo acidental, ou até criminoso, né, é um problema. Pelo menos 20 propriedades da região foram atingidas pelo fogo. Para nós que somos Luiz Ângelo produtores Capelleço, rurais, produtor rural. As queimadas é muito impactante hoje, devido ao uso de plantio direto das palhadas, e o fogo destruindo essa palhada, ele destrói um histórico completamente do que foi feito no passado. Aí o fogo destrói toda a nossa palha, vai embora nosso potássio, vai embora nossa proteção do solo, a questão de erosões. A gente fica descoberto nessa parte aí. Ângelo é produtor rural há mais de 40 anos. A propriedade dele tem 300 hectares, o equivalente a 300 campos de futebol. A fazenda não foi atingida pelo fogo porque ele se precaveu e fez a técnica do fogo contra fogo, que mostramos no começo do bloco. Devido a isso também dificulta muito a entrada de fogo, inclusive fogo de fora. E a gente procura estar sempre monitorando. Qualquer fumaça a gente já procura correr com água, com tratores, para apagar logo esse fogo, para que ele não se expanda rapidamente. Voltamos a conversar com o advogado. Ele explica que incêndio de forma intencional é crime no Brasil, previsto no Código Penal, com reclusão de 3 a 6 anos, além de multa, e que há várias legislações ambientais que tratam do tema. A última, inclusive, foi aprovada em julho deste ano. É a 14.944, que institui a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Ela reforça pontos que antes a gente já tinha, né? A gente já tem o Código Florestal, que, em regra, proíbe a utilização de fogo. Claro, tem as possibilidades em que isso é possível, e a lei de crimes ambientais. A gente tem tipos penais lá justamente para quem comete esse tipo de ato. O enfrentamento das queimadas criminosas é também uma preocupação do Poder Judiciário. As verbas das penas pecuniárias e das multas em ações coletivas vão ser destinadas para combater os incêndios no país. O anúncio foi feito pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso. O dinheiro vai ser destinado no mesmo modelo adotado pelo CNJ no Rio Grande do Sul, durante as enchentes que atingiram o estado em maio deste ano. Nós estamos vivendo uma situação de emergência, a maior seca da história do país, e mesmo os planos que o Supremo determinou que o governo elaborasse, no conjunto de ações que julgou recentemente, eles ainda estão no prazo, estão sendo apresentados. Na verdade, a intensidade da seca, de certa forma, surpreendeu a todos, e nós estamos todos preocupados em enfrentar, na medida da competência de cada um. O Supremo Tribunal Federal também autorizou crédito extraordinário para combater as queimadas. A decisão do relator, ministro Flávio Dino, vai permitir que o governo federal amplie as ações, inclusive para a apuração dos crimes ambientais. Nós não podemos normalizar o absurdo. Nesse instante, 60% do território nacional, direto ou indiretamente, está sentindo os efeitos dos incêndios florestais das queimadas. Uma autêntica pandemia de incêndios florestais. E assim como os 3 poderes se mobilizaram quando do enfrentamento da pandemia do coronavírus, ou quando da tragédia ambiental no Rio Grande do Sul, idêntica mobilização deve ser feita, está sendo feita em larga medida, mas deve ser reforçada, ampliada, para que essa pandemia seja enfrentada. Área de mata com troncos de árvores em pé e queimados, e chão em cinzas.
Repórter Justiça vai para um rápido intervalo, mas continue com a gente, porque no próximo bloco a repórter Renata Teodoro mostra a importância de campanhas de conscientização e prevenção das queimadas. A gente volta já. Vinheta de transição no centro em círculo branco escrito em amarelo, repórter Justiça. Vinheta de transição no centro em círculo branco escrito em amarelo, repórter Justiça. Área de vegetação em zona urbana e troncos cortados como banquinhos. Preservação e conservação do meio ambiente. Práticas sustentáveis. Ensino consciente. Gerações que fazem a diferença agora, num futuro mais que presente. Jamile Inácia Freitas, estudante. O meio ambiente é o ser humano sobrevive. A gente depende do meio ambiente para isso. Então, cabe a nós Sofia cuidar Santiago, estudante. Dele. É bom para as próximas gerações que eles têm que aprender que a natureza é uma moeda de troca. Você cuida dela, ela cuida de você. A gente precisa da natureza para viver para tudo. Além da natureza, nos faz muito bem. Escola em área arborizada. Estamos em Ceilândia, no Centro de Ensino Fundamental Boa Esperança, que fica a cerca de 70 quilômetros do centro de Brasília. A equipe do Repórter Justiça veio conhecer essa escola de campo que tem um enfoque diferente, a natureza e o meio ambiente. A gente separa as frutas, os restos de frutas, dos papéis. A gente tem ali uma como é que é isso? Uma composteira. Aí, toda vez que entregam frutas pra gente, cada um é responsável pela sua, quando pega. Então a gente vai lá, pede licença ao professor e bota o resto de fruta naquele lugar devido. O professor passou um trabalho pra gente pesquisar sobre os oceanos poluídos, né? Então a gente vê que cada espécie de peixes que a gente mata, quantos bichos podem sofrer com isso, né? Por comer um plástico ou um papel ou muitas coisas, né? E isso acaba traz problemas pra gente, né? Que também nos alimentamos dos animais e da vegetação que acaba sofrendo com isso. Como diretor do CEF Boa Esperança, Jordânio é quem dá o tom a esse ambiente colaborativo e de conscientização. Desenvolve diversos projetos com os alunos, como a apicultura, o plantio de árvores nativas do cerrado, a limpeza da área verde e de convivência da escola, a manutenção da horta orgânica, além de várias outras atividades voltadas à educação ambiental. Temos aqui um projeto integrado. Jordânio Lúcio de Castro, diretor do Centro de Ensino Fundamental Boa Esperança. A parte administrativa da escola, a parte estrutural, temos biodigestor, telhado branco para refletir o calor do sol, né? Plantio de árvores próximo à escola para aumentar a umidade e a incidência de sombra. Aí, além disso, nós trabalhamos com a gestão de resíduos da escola, compostando aquilo que é possível compostar, né? Fazendo uso racional dos resíduos que são produzidos na escola. Renata Teodoro, Ceilândia prática. Isso porque os alunos é que cuidam aqui do espaço. Então são eles que fazem uma vistoria semanal para saber como é que tá, o que é que precisa fazer, o que é que tá faltando. É isso mesmo? É isso mesmo. Aí, seguindo o nosso formulário, a gente vai olhar essa área. Vamos procurar resíduos, lixos e juntar tudo e depositar no local devido. O que também ajuda, contribui para que não haja queimadas. Mantemos o ambiente limpo para espalharmos as folhas para que nunca precise queimar. Perfeito. Então, mão na massa agora, né, gente? Vamos lá? Renata e os jovens caminham pela área verde. A nossa missão é limpar toda essa área verde e não deixar nenhum resíduo para trás. A gente encontra bastante coisa pelo caminho e é aquela história, com cada um fazendo um pouquinho, no fim das contas o resultado vem. Nossa inspeção está aqui a todo vapor, todo mundo já encontrou algum resíduo para levar embora e já temos uma demanda, né, Jamile? Já temos. E como a gente achou até bastante lixo nessa área, a gente vai solicitar uma lixeira para aquele ambiente, para que qualquer pessoa que fosse comer lá possa depositar o lixo ou o resíduo naquela lixeira. É isso aí não precisa deixar nada para trás, então a gente continua. Até já já. Renata dá tchau e todos se viram e caminham na calçada que corta a área verde.
Deu bom, viu? Olha só a quantidade de lixo que a gente recolheu. É isso aí, dever cumprido por hoje. Todo esse cuidado com o bosque, que ganhou um nome carinhoso de Boa Esperança, também foi prejudicado com as queimadas no Distrito Federal. A fumaça afetou a qualidade do ar nas proximidades da escola e os estudantes sentiram os prejuízos. Alguns sentiram pelas abelhas, que eles aprendem a ter afeto por elas, sentiram pelos animais do cerrado, que eles aprendem sobre eles e criam afeto por eles, e sentiram pela flora, que é tão rica, a flora do cerrado, e pelas águas. Então aqui já circulava entre eles o comentário de: caramba, a gente está perdendo muito com isso, com essa queimada. Eu realmente passei mal, por conta da fumaça. Tosse seca, garganta seca, nariz principalmente seco, assim, muito esquisito o tempo que ficou. A gente viu muitos filhotes de pássaros que a gente nunca tinha visto antes. De vez em quando a gente vê uns voando, eu vi muito, tinha uma ave, que eu não vou lembrar o nome agora, mas eu nunca tinha visto dela lá em casa, e ela apareceu. E isso, por mais que seja legal ver, bonito, traz uma certa preocupação, né? Porque a gente vê que não está tendo mais o lance deles estarem no lugar que eles sempre estiveram, né? Ainda assim, essa turma é digna de respeito e inspiração para as antigas e para as próximas gerações. Tudo é importante. E a coisa de plantar e colher, né? Literalmente é plantar e colher aqui. Isso é importante para sabermos que a natureza não é um simples elemento e que ela precisa se renovar e a gente precisa cuidar dela para ela continuar sempre aqui conosco. E assim eu encerro o Repórter Justiça desta semana. O que deve ser trabalhado com os estudantes e com a humanidade em si é a gente preparar um mundo melhor, pôr um mundo melhor para aqueles que virão. Então a gente usufrui do que tem, conserva e planeja para frente. Alunos escrevem em caderno e mesa ao ar livre. Renata acompanha jovens a uma estufa onde se plantam hortaliças. E você já segue a gente no Instagram, @Rádio e TV Justiça. No YouTube, o canal é o mesmo. E se quiser entrar em contato com a nossa produção, o e-mail é o reporterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima! Créditos finais. Produção Judite Aragão. Assistente de produção Ana Picanei. Reportagem Leonardo Ferreira, Renato Porto. Edição de texto Leonardo Ferreira. Edição de pós-produção Thiago Lopes. Cabelo e maquiagem Eliana Brandão. Cinegrafia Lázaro Filho e Harry Joyce. Assistência técnica Kleber Leite e Thiago da Silva. Videografismo Lucas Matias. Núcleo de programação Rosa Vaza. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Gerência de serviço e infraestrutura Célio Ramos. Gerência de gestão de conteúdo Viviane Yanai. Coordenadoria de gestão da TV e Rádio Justiça Denilson Morales. Secretária de Comunicação Social Mariana Oliveira.